vou passar agora a palavra para o Jorge Miguel, que vai trazer para a gente o fruto dos seus estudos. Alô, alô? Alô, alô? Agora foi. Viu? Eu não gostava de usar esse equipamento, porque eu ficava com medo que ele penteasse meu descabelamento. Mas, como tática, eu resolvi usá-lo para driblar o meu amigo Parkinson, que é um amigo que, em princípio, eu considerava ele meu inimigo, mas agora, pelo ensinamento da doutrina espírita, eu sei que ele é meu amigo que está tentando me ensinar alguma coisa que eu ainda não aprendi, né? E ele não me faz tremer a cabeça, só a mão. Por isso que eu troquei a opção de microfone, né? Bom, como a gente está no país do futebol, eu vou falar em termos futebolísticos. A pelota da palestra de hoje foi passada pelo Gilberto ao Marco Juver, que a passou para o César Couto, que a passou para mim, que estou encarregado de fazer a complementação da jogada. Então é por isso que os senhores estão me vendo aqui, né? Porque não era verdadeiramente eu. E a gente preparou alguma coisa assim um pouco na correria e resolveu falar sobre a felicidade. Porque quem é aqui que não quer ser feliz, não é verdade? Na face da terra, quem é que não quer ser feliz? A doutrina espírita nos diz que a felicidade não é deste mundo. E pelos estudos que a gente faz dessa doutrina maravilhosa, a gente conclui que além da felicidade não ser deste mundo, ela é muito difícil de ser alcançada, né? Porque tem que ter muito esforço próprio, muitas lágrimas rolam, muitas dores, em função das nossas intemperanças, dos nossos erros passados, e a gente tem que se aprimorar universalmente, não só terrenamente, né? Nós somos espíritos, estamos espíritos planetários, quando na verdade nós fomos criados para sermos espíritos universais, né? E essa universalidade só será alcançada quando nós tivermos nos tornado espíritos puros e espíritos bem-aventurados, que segundo a gente entende do livro de Leon Denis, O Grande Enigma, a gente tem que adquirir o conhecimento de todo o universo, não só da Terra. Então, a cada planeta vivenciado, a cada elevação planetária, a gente vai aprender as ciências de cada planeta em que vivermos. Então, vê que não é uma tarefa fácil e nem de curta execução. A execução, a gente não tem nem ideia de quantas reencarnações cada espírito necessita, mesmo porque nós somos ímpares na nossa evolução, né? Uns demoram mais, outros demoram menos, então é difícil de a gente identificar a quantidade de reencarnações que vai precisar ter para atingir a angelitude, atingir a condição de puro espírito, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, diz no capítulo 5, número 20, diz muitas coisas, eu só anotei isso aqui. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Não é verdade? Então a gente hoje fica feliz quando compra um carro, pensa que fica feliz, né? Na verdade a gente fica alegre, né? Nós, na minha família, nós hoje, por exemplo, estamos num momento de, entre aspas, felicidade, porque a nossa netinha mais velha passou para 2 faculdades públicas, passou para a Universidade Rural e para a UERJ. Quer dizer, para nós é um motivo de vitória, né? Principalmente para o pai dela, que é meu filho, né? Então a minha mulher, principalmente, está exultante, né? Ela tem umas contrariedades na vida e pediu para ela antes: Amanda, para me fazer feliz, passa numa faculdade pública. E ela passou, né? Quer dizer, mas é muito estudiosa, não é burra que nem o avô, então ela conseguiu se formar. Então a felicidade da gente é muito relativa, porque o que traz felicidade para uns não traz felicidade para outros. O Gilberto cansa de contar aqui aquela história daquela ceguinha que foi curada da cegueira e depois reclamou querendo voltar à cegueira porque se sentia feliz como cega,
né? Quer dizer, isso não são histórias da carochinha, são fatos verdadeiros que ocorrem com a natureza humana. Cada um de nós tem uma perspectiva diferente de felicidade, né? A gente, principalmente no casamento, a gente sempre casa esperando que o outro nos faça feliz. A gente nunca casa pensando em fazer o outro feliz. E daí a confusão que dá na maioria dos casamentos, né? Porque um culpa o outro pela sua infelicidade e ninguém raciocina se ele não compartilha da sua própria infelicidade na maneira pela qual trata o semelhante com quem se associou através do casamento, né? Agora, o que mais nos traz na sociedade os motivos de infelicidade são as desigualdades sociais. Eu me lembro bem, eu morava numa vila residencial da empresa em que eu trabalhava, lá em Angra dos Reis, e a gente via ocorrências que eram impressionantes, né? O chefe da área, que tinha um salário superior a todos que moravam lá, comprava um carro zero. Aí um zelador comprou um carro igual dele. Depois ficou numa situação financeira terrível, endividado na instituição financeira que faz parte da nossa associação de empregados, né? Porque ele criou uma infelicidade fictícia, uma infelicidade, como se diz, artificial. Ele não precisava daquela infelicidade, né? Ele, querendo ser feliz com um carro zero, criou uma complicação violenta para o seu futuro durante, naquela época eram 48 meses que se financiava um carro, né? Então, veja que as nossas condições de felicidade ou infelicidade, nós somos os artífices de qualquer situação que estejamos vivendo. A desigualdade das riquezas, para nós, para muita gente, é motivo de infelicidade. A pessoa fica contrariada porque vê gente em condições superiores a dela na sociedade. Agora, a questão é o seguinte: a gente vê na mesma família situações diversas de posicionamento social, né? A gente vê determinada família com 3 ou 4 filhos, por exemplo. Tem filhos que se dedicam ao estudo e, consequentemente, conseguem um posicionamento na vida melhor em função de seu estudo lhe proporcionar vantagens de arrumar empregos mais remunerados. O outro, ao invés de estudar, um ou dois pelo menos, ao invés de estudar, prefere jogar futebol, prefere ir para o botequim jogar sinuca, prefere os bailes de carnaval, ao invés de ficar estudando em casa, prefere todas as facilidades que a vida proporciona e não se prepara intelectualmente para ter um emprego correspondente às aspirações sociais dele. Aí vai viver na dificuldade, né? Vai viver dependendo dos outros, vai viver, abre a boca e diz assim: eu não dou sorte na vida. A pessoa que não se esforça, na maioria das vezes, para ter uma condição de vida melhor em função do seu próprio esforço, em função do seu próprio trabalho, do seu próprio aprendizado, no final da vida diz que não deu sorte na vida. Olha meu irmão como está bem de vida. Mas ele não vê que o irmão dele se dedicou ao estudo, se esforçou para poder ter aquela condição. Quer dizer, é uma infelicidade criada pela própria criatura que não se esforçou para ter melhores condições de vida, né? Aí na questão 808, o Kardec pergunta assim: a desigualdade das riquezas não se originará dadas faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Olha a resposta dos espíritos: sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizeis? Então veja bem, a espiritualidade admite que tem muita gente rica a poder do trambique, a poder da desonestidade. Mas aí a doutrina espírita nos diz: cada um vai responder de acordo com sua obra, né? Está lá.
tá consignado na lei de causa e efeito. Essa lei a gente encontra no Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. A cada qual será dado de acordo com sua obra. E nenhuma corrente religiosa ou filosófica explica a realidade dessa afirmativa apocalíptica como a doutrina espírita. Nós sabemos que todos nós somos frutos dos nossos atos passados e seremos no futuro frutos dos nossos atos atuais. Então, se eu tenho um padrão de vida com dificuldades, eu tenho que avaliar por que eu tenho essa dificuldade. É importante a gente lembrar que tem muita gente que vive querendo fazer regressão de memória para descobrir o que foi que ocasionou a dificuldade atual. A gente não precisa fazer regressão. Eu, por exemplo, eu já fiz umas 10 possibilidades para as dificuldades que eu passei nessa vida. Uma delas deve ser verdadeira. Né? Por exemplo, eu fui um indivíduo que tive muita dificuldade na minha infância. Né? A minha infância foi muito difícil, porque meus pais eram separados, e cada um brigava para ter a posse dos filhos, aquela confusão que atualmente eu acho que nem existe mais. Na maioria dos casais que se separam hoje, eles acabam ficando amigos e entram num acordo sobre a visita do filho a um, a outro, né, etc. e tal. Mas na minha época não era assim, não tinha nem divórcio na minha época. Era um tal de desquite, que era uma confusão danada. Né? E eu atribuía a culpa a meus pais. Depois que eu conheci a doutrina espírita, é que eu fui pensar o seguinte: rapaz, você foi uma íngua tão grande em encarnações passadas, que você teve que passar dificuldade na tua infância, como você ou fez alguém passar essa dificuldade numa infância qualquer, ou foi um filho da pior qualidade. Aí eu vou sofrer as consequências numa encarnação qualquer. Né? Então isso é uma realidade, a gente não pode fugir dessa verdade. E a doutrina espírita, através dos exemplos 1000 que nos mostra através da literatura espírita, independentemente mesmo da codificação, ela nos prova essa verdade. Né? Então nós só não acreditamos se não tivermos entendendo a doutrina. Porque o espírita, ele não a crença espírita não é uma crença baseada em crendices, é uma crença baseada no conhecimento. Agora, para que esse conhecimento seja atingido, alcançado na sua plenitude, é necessário estudar a doutrina. Não adianta vir para cá e assistir palestrante a vida toda. Tem gente que fica 40 anos vendo palestra, ouvindo e assistindo palestra espírita, e se alguém que tiver conhecimento da doutrina com profundidade for conversar com essa pessoa, vai ver que ela tem conhecimentos superficiais. Ela não adquiriu a profundidade necessária para se dizer espírita, que é aquele detentor da fé raciocinada. Porque a fé raciocinada, ela só é constituída se a gente, através da literatura espírita, tomar contato com vários autores, em várias obras, para fazer comparação sobre a afirmativa de determinado ponto doutrinário, para fazer o nosso próprio julgamento, a nossa própria avaliação. Aí se adquire a fé raciocinada. Né? A felicidade e infelicidade relativa. O Kardec perguntou assim na questão 920 do Livro dos Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta dos Espíritos: não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E a doutrina espírita nos explica isso com muita profundidade. Nós não podemos ter a felicidade absoluta, mas nós podemos ser felizes tanto quanto possível na Terra. O que é preciso para ter a felicidade quanto possível na Terra? Do ponto de vista material, é a posse do necessário. E do ponto de vista moral, eu queria falar de cabeça, mas a mente está difícil.
Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Você sabia, né? Eu escutei. Não, eu também sei, só que a gente passou de 18 anos, rapaz, complica muito. Não é assim com você, eu sei que tem exceções, mas comigo é. Então, a grande problemática nossa é que nós não estamos satisfeitos com a posse do necessário. A maioria de nós quer ter sempre mais, né? Um dia desse eu caí numa escorregadela. Eu tinha um tablet, né? Aí eu digo, eu vou arrumar um jeito de dar esse tablet para minha neta, essa neta que passou no vestibular, né? E aí, para eu poder justificar dar para ela, eu tive que comprar. Aí resolvi comprar um tal do iPad, que eles falam iPad, né? Falam iPad, eu não sei por quê, porque está escrito lá iPad, né? E aí, eu quando comprei aquele troço que fui olhar, a decepção foi total, porque não chega nem aos pés do tablet da Acer, chamado Iconia 500, que era o que eu tinha, né? Os recursos deles são limitadíssimos. Agora, por que isso? Porque no fundo, eu não queria dar o tablet para minha neta, eu queria um iPad, o iPad, como queiram que se diga, né? Quer dizer, a gente está sempre querendo alguma coisa que não tem, e muitas das vezes não tem a mínima necessidade, como eu não tinha necessidade de fazer. Eu quero dar um tablet para minha... Compro o tablet e dá para ela, né? Mas não, eu tive uma justificativa para atender uma necessidade minha material, desnecessária, né? E assim é. A gente às vezes compra um carro, se esforça financeiramente para comprar um carro zero. Aí, quando sai do carro, com o carro da loja, já viu que desvalorizou 20%. Já perde o elan. O carro só é novo quando a gente entra para comprar. Saiu da loja, já é carro usado, né? Então, são alegrias efêmeras. Não tem duração nenhuma essas alegrias. Quer dizer, não chegam a ser felicidade. A felicidade, como diz aqui, é tranquilidade de consciência, consciência tranquila, né, e fé no futuro. A tranquilidade que a doutrina espírita nos ensina é a tranquilidade do dever cumprido, do dever, principalmente, da caridade bem executada, né? A caridade é a força de expressão maior da doutrina espírita, que nos diz que fora da caridade não há salvação. E nós temos tanta dificuldade de fazer caridade. Nós pensamos que fazemos caridade, sabe como? Se reunindo uma vez por mês, fazendo uma alimentação para distribuir na rua, e naquele dia daquele mês distribuir alimentação na rua. Isso é caridade? Não é a caridade verdadeira, porque a necessidade de quem tem lá na rua é diária. E nós só vamos uma vez por mês, né? Então, na verdade, nós estamos em treinamento para fazer caridade. Em treinamento para sermos verdadeiramente caridosos. Porque caridosos verdadeiramente foram, eu considero Mahatma Gandhi, que conseguiu a independência da Índia, do jugo inglês, sem levantar um braço para se defender de uma agressão, né? Eu digo isso porque tem uma história que conta dele, que quando ele chegou na África certa vez, ele descobriu que os ingleses estavam forçando os africanos a andarem com uma identificação no pescoço para saber quem eram eles. Aí o Mahatma Gandhi pensou assim, como? Eles são os donos da terra. E começou a fomentar uma desobediência civil a essa ordem inglesa, né? Então ele convidou o povo para queimar as tais identificações que os ingleses deram para eles. E fez o que a gente faz como churrasqueiro, ele fez como crematório de identificação. Ia lá, pegava botava na... Aí chegou um soldado inglês, dava uma burdoada no braço dele, ele nem se defendia, caía no chão, ele se abaixava, levava outra... Aí, tá vendo? Estou falando que eu sou enrolado. Levava outra burdoada no ombro, mas nem se defendia. E ele alcançou a caridade de entregar uma Índia livre para o seu povo, né? Caridade, Madre Teresa de Calcutá. Caridade, Albert Schweitzer, que uma vez fazendo uma excursão, uma turnê pela África,
pianista virtuoso que ele era, na visita que ele fazia às cidadelas africanas, ele viu muita pobreza, muita miséria e falta de médicos. Ele aí idealizou se formar em medicina para se aplicar na África ao tratamento de pessoas doentes. Voltou para a Europa, se formou em medicina e foi para a África. Aí ele tratava gratuitamente, principalmente crianças e idosos, né? E quando o recurso financeiro dele acabava, ele voltava para a Europa, dava novos concertos, arrecadava mais dinheiro e voltava. Isso é que é caridade. É caridade fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem esperar retribuição. Essa é a verdadeira caridade. Madre Teresa de Calcutá, que se ajoelhava no chão com uma bacia com água para lavar feridas de pessoas com chagas nas pernas, em várias partes do corpo, sem esperar nada em troca, né? O nosso Chico Xavier, independentemente da dificuldade financeira dele, que nunca recebeu um tostão de direitos autorais por nenhuma de suas obras, vivia com salário de aposentadoria no final da vida dele muito parco, ele ainda encontrava recursos para não sei quantas vezes por mês, dessa quantidade eu não sei. Ele comprava a carne, assava e fazia sanduíches para entregar em determinada localidade lá de Pedro Leopoldo. Isso é caridade verdadeira, né? Porque a pessoa usa, dentro das suas próprias dificuldades, ele ainda encontra meio de ajudar os outros. Isso é que se chama abnegação. É a caridade feita com abnegação. E nós temos dificuldade de fazer essa caridade. Nós temos dificuldade de fazer a caridade, de dar um sorriso para uma pessoa. A gente tem dificuldade de fazer a caridade, de apertar a mão de uma... Eu, quando fui, nos primeiros trabalhos, nas primeiras vezes que eu fui na rua distribuir alimento, olha, eu vou dizer para vocês com honestidade, eu tenho até vergonha disso, sabe? Uma pessoa veio apertar minha mão, eu larguei, eu puxei a mão com nojo, gente. Com nojo. Sabe o que é isso? É nojo. A Madre Teresa de Calcutá lavava a ferida, que eu falei. Eu tive nojo de apertar a mão de uma pessoa que morava na rua. Mas eu me corrigi. Eu me corrigi todas as vezes depois que eu me corrigi, eu apertava a mão, abraçava quem quisesse me abraçar. Mas foi um esforço que eu tive que vencer em mim mesmo. Foi uma dificuldade que eu tive. Então, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas que moravam na rua. Como se fossem bichos e animais imundos, né? Então, isso não era caridade. A caridade, até hoje, eu não sei fazer. Eu estou treinando ainda para fazer caridade. A gente não tem caridade de abraçar o elemento da rua. Quem é que a gente vai abraçar? Só o entezinho querido? Fazer caridade só com aqueles que a gente ama? Como diz Jesus, amar a quem te ama, até os de uma vida fazem, né? O pior criminoso que existe tem alguém na família dele que ele ama, tem alguém na vida dele que ele ama. Isso é fácil. Agora, amar a pessoa que nos traz dificuldade, essa ainda é a nossa maior dificuldade, né? A gente vive dentro de casa... aos trancos e barrancos com aqueles que nós escolhemos muitas das vezes para viver juntos. E tem uma coisa, né? A grande problemática nossa é que com a doutrina espírita nós sabemos que estamos exatamente na posição que pedimos para estar. Ninguém tem direito de reclamar. Ninguém tem direito de reclamar de nada, né? Eu costumo lembrar sempre de um livro que eu li recentemente, do Jerônimo Mendonça, chamado Crepúsculo de um Coração. Jerônimo Mendonça escreveu esse livro em vida. A maioria aqui já ouviu falar de Jerônimo Mendonça, né? E ele tem uma página, um capítulo desse livro que ele fala... um hino à dor, como se fosse um hino à dor. Não sei se o título é hino à dor, não. E ele fala da dor. Depois que eu li esse livro, eu tenho vergonha de dizer para alguém que eu sinto dor, se eu te sentir alguma dor. Porque ele diz o seguinte, a dor foi o melhor remédio que Deus arrumou para ele. E o Jerônimo Mendonça, todo mundo sabe, que ele sentia tantas dores, ele vivia em cima de uma maca,
sentia tantas dores que ele pedia para botar um saco de 30 quilos de areia no peito dele, para aquela pressão do saco de 30 quilos aliviava a dor dele. E ele passou por tantas dificuldades que ele começou a perder a mobilidade física na adolescência, né, na meninice. E chegou ao ponto de ser carregado numa maca para lá e para cá, mais tarde ficou cego. E uma vez que o Chico foi visitá-lo, ele falou para o Chico, poxa Chico, veja só, se não bastasse a dificuldade de locomoção, que eu nem me virar sozinho na maca eu me viro, ainda fiquei cego. Aí o Chico falou para ele assim, deu uma consolação terrível para ele, falou para ele assim, olha, e continua trabalhando, porque senão você perde a voz também. Porque dizem que o Jerônimo Mendonça tinha uma voz muito bonita, né? Ele fazia palestras. O Jerônimo Mendonça era um espírito preparado, tá? Porque, imagina só, com pouco tempo de conhecimento doutrinário, ele se tornou um dos maiores oradores espíritas da época dele, né? Então, ele, na verdade, ele já vinha com um preparo doutrinário da espiritualidade. E por isso, talvez, ele tenha se preparado com eficácia para passar por aquela dificuldade reencarnatória com o entendimento que ele passou, com a aceitação e com a resignação que ele passou, né? Porque todos nós, eu imagino que eu tenha um resgate muito brabo a fazer. Eu imagino isso, mas eu não estou preparado para isso. Por que eu descobri que existe essa possibilidade? A gente lendo o livro E a Vida Continua, quem lê o livro vai lembrar bem, o Ernesto, depois que ele chegou à conclusão que estava desencarnado, que eles demoraram muito, Ernesto e a Evelina demoraram para a burra se convencer que estavam desencarnados, né? Quem não lê o livro A Vida Continua pode ler, que vai ver que isso é uma realidade do livro. E depois que ele descobriu que estava desencarnado, ele começou a tomar conhecimento dos erros e acertos dele da última encarnação. E quando ele terminou de tomar esse conhecimento, ele pediu ao guia espiritual dele para tomar conhecimento de uma reencarnação anterior. Aí o guia espiritual falou para ele assim, não, você ainda não está preparado para lidar com essa verdade. O que quer dizer que se ele tomasse conhecimento dessa verdade, ele não tinha força espiritual para superar, ele podia se traumatizar e se desequilibrar. Então, o espírito às vezes necessita de muitas reencarnações preparatórias para poder ter uma reencarnação mais dificultada. E eu imagino que eu estou nessa situação. Eu não sei qual é a minha problema. Eu só sei que uma vez eu estava lá na Casa Lar Dona Meca, né? E quando eu cheguei lá, quando eu ia saindo, a menina falou assim, seu Jorge, o senhor não deu falta de fulano? Eu não me lembro o nome mais. Eu digo, não. Não, o que houve? Ela morreu. Aí eu falei assim, graças a Deus. Quando eu falei graças a Deus, a menina levou um choque, né? Aí eu falei, não, graças a Deus, que Deus teve misericórdia daquele espírito, deu a liberdade àquele espírito. Aí eu não sei de onde que eu tirei isso, meu guia espiritual faz cada uma comigo, que eu falei para ela assim, olha, inclusive eu estou tomando contato com essa realidade aqui, porque eu vou precisar de uma reencarnação dessa dificuldade, entendeu? E é possível. Por que eu estou com esse contato? Porque eu tenho contato com essas... Eu posso estar me fortalecendo para ter uma reencarnação de dificuldade, porque senão eu não vou ter obediência e resignação. E a lei manda ter obediência e resignação. Só que quando nós chegamos aqui, nós preferimos as facilidades, né? As facilidades que nos trazem alegrias e prazeres, mas na verdade não nos trazem felicidade. A felicidade, como diz a música, eu ia pedir até para cantar a música no final da reunião, esqueci. A felicidade está nas coisas mais simples da obra do Criador, né? E é uma realidade isso. Eu nunca falo sobre esse tema sem me lembrar dessa reportagem. Uma vez eu assistindo televisão, o repórter foi entrevistar um casal de catadores de lixo na frente do Congresso Nacional. Houvera saído uma notícia de que o lixo do Congresso Nacional, ao invés de ser despejado, ia passar a ser incinerado. Aí ele foi perguntar ao casal, era um casal... aparentando uma média de 50 anos cada um, né? Mas a mulher era a única que falava, o homem era sério, sisudo, né? E o repórter perguntou para eles assim,
Vocês sabem que vão passar a incinerar o lixo daqui, esse lixo que vocês trabalham nele, ou seja, vão queimar. Ele aí falou queimar porque ficou com medo deles não entenderem o que era incinerar, né? Aí ela falou assim, é mesmo? É. Não sabia? Não, não sabia. E vocês vivem desse lixo? Vivemos. E o que é que vocês vão fazer agora? Ela falou, vamos ter que procurar outro lixo para trabalhar. Mas vocês são felizes trabalhando, vivendo de lixo? Aí ela falou assim, é melhor do que roubar, né? Na frente do Congresso Nacional. Eu acho que essa reportagem devia ser mandada para eles todo dia lá, para eles verem isso. Trabalhar com lixo é melhor do que roubar. Gente, e rindo, numa demonstração de felicidade total. Ela era feliz porque tinha um lixo para trabalhar, gente. Era do lixo que ela vivia a vida dela, separando papéis que tinham um determinado tipo de qualidade, de outros tipos de lixo, e eles ficavam o dia todo ali com um carrinho, desses carrinhos compridos, né, que se carrega coisa, muito usado no transporte lá da rua da Alfândega, aqueles caras com aqueles carrinhos, né? Então, veja bem a felicidade, a que ponto ela pode chegar. Não precisa de ter dinheiro para ser feliz. Não precisa de ter um título para ser feliz. Não precisa de ter uma autoridade para ser feliz. Não precisa de determinada formação profissional para ser feliz. Tem uma porção de gente infeliz aí, porque o pai queria que ele fosse engenheiro como ele. Aí força a barra, dá um engenheiro que vai fazer um viaduto, o viaduto cai. Dá um médico que dá uma receita, mata o doente. Aí acontece duas infelicidades, a do próprio médico que cometeu o erro, do engenheiro que cometeu o erro, e o familiar que induziu a que ele fizesse aquele curso, né? O curso tem que ser... Minha netinha, quando passou nesses dois vestibulares, aconteceu o seguinte, ela tinha tinha 7 vagas na UERJ. E ela foi a 7ª, tinha 6 vagas na UERJ, ela foi a 7ª colocada. Quando ela viu que ela foi a 7ª colocada, ela ficou na esperança de ser classificada, né? Mas aí fez uma outra prova para a Universidade Rural, só que ela fez prova para outra cadeira. Ela na UERJ ela tinha feito prova para engenharia de produção, que é o que ela queria verdadeiramente. E ela fez prova para a Universidade Rural para não sei o que de comunicação, ciência da comunicação, um negócio desse aí. E ela passou para a Universidade Rural, né? Quando ela passou para a Universidade Rural, foi lá e fez a inscrição, fez a matrícula. Aí logo depois que ela fez a matrícula, saiu a reclassificação dela para o UERJ. Aí ela mandou um e-mail para mim dizendo, estou em dúvida o que eu quero. Aí eu respondi para ela o seguinte, você, independente da escola ser federal ou estadual, porque ela estava achando que por ser federal é melhor. Eu falei para ela, as duas são boas. Agora, o bom mesmo é você fazer aquilo que teu coração manda. O que você procurou primeiro? Então, é o que você tem que fazer. Aí ela escolheu, porque realmente não adianta fazer ela ia fazer a Universidade Rural só porque era melhor, por ser federal, na cabeça dela. Aí eu falei, aí ela realmente aceitou a minha opinião e foi se inscrever, cancelou a matrícula na Universidade Rural e foi fazer a matrícula dela na UERJ. Né? Porque tem que ser feito o que gosta de fazer. Eu tenho o meu exemplo pessoal, o meu pai tinha um amigo mecânico, um cearense que era mecânico, e eu gostava muito de ficar na oficina mecânica dele, né? Aí eu perguntava o nome das peças, ele me dizia, e de repente ele me perguntava como é o nome dessa peça, e eu dizia. Aí ele chamou meu pai e falou, Jorge, meu pai também era Jorge, manda o Jorginho, bota o Jorginho para aprender mecânica comigo, que ele tem queda para isso, que ele conhece já um monte de peças. Aí meu pai virou para ele e falou assim, não, meu filho vai trabalhar de paletó e gravata. E era o que eu queria, era ser mecânico de automóvel. Talvez se eu fosse mecânico, eu estivesse trabalhando até hoje, né? Mas meu pai me empurrou por um caminho que eu trabalhei a vida toda
procurei sempre fazer o melhor que eu podia fazer, mas não gostava. Eu não trabalhei numa coisa que eu gostava, né? Então, eu tenho um exemplo, eu tenho dois filhos que são militares, né? Um que é do Exército, ele depois que fez a prova que passou, roeu a corda e queria sair. Aí eu falei para ele, olha, por que você quer sair? Aí ele falou para mim assim, porque você não me orientou o que eu devia de fazer de melhor para mim. Aí eu falei, eu não te orientei justamente por isso, porque eu acho que você não tem que fazer o que eu acho que você deve fazer. Você tem que fazer a escolha sua. E quem escolheu isso foi você. Se você não está gostando agora, está difícil para você, cara. Acabou que ele foi lá, voltou, acabou voltando para ser militar, né? E está vivendo disso hoje. Então, tem que se procurar a aptidão pessoal. A felicidade profissional, ela só é alcançada se a gente fizer o que gosta. Não adianta querer fazer outra coisa. Até se vive, eu vivi a minha vida toda fazendo o que eu não gostava. Mas eu acho que eu teria sido muito mais bem sucedido se eu fosse um mecânico talvez hoje eu tivesse uma grande oficina mecânica, ou fosse dono de uma concessionária qualquer de automóvel, né? Mas estou aqui. Então, aí tem as provas, né? A gente reclama de estar nessa situação, mas não para pensar que está nessa situação porque pediu. Tem gente que diz assim, eu não pedi para nascer nessa família. Não pediu realmente não, implorou. A gente vê a história de A Caminho da Luz, de Segismundo, né? Então a gente vê aquilo ali, que dificuldade é... Porque reencarnar, gente, é muito mais complicado do que desencarnar. A preparação reencarnatória é complicadíssima e a gente insiste para chegar aqui depois e reclamar, né? Para morrer, eu estou aqui, não sei se eu vou conseguir descer aquela escada no final da reunião. Agora, para reencarnar é complicado, viu? A dúvida que o espírito fica se ele vai ter sucesso na reencarnação dele já é um sofrimento antecipado, né? Porque nenhum espírito sabe se vai dar certo. A gente vê na literatura espírita a quantidade de espíritos que fracassam na jornada terrena em relação à sua programação reencarnatória é enorme. Mesmo nós espíritas, hein? Tanto é assim que o Eurípides Barçanufo teve que fundar um hospital Esperança no plano espiritual só para receber espírita. Ver como é que tem espírita complicado na hora da desencarnação, né? Por quê? Porque a gente escolhe sempre as facilidades. A gente escolhe sempre a porta larga, que a porta estreita é a porta do estudo, a porta do trabalho, a porta da dedicação, a porta do devotamento. E isso poucos de nós quer fazer, né? Eu me lembro que eu tive que fazer uma palestra sobre Fabiano de Cristo, e eu tive que ler a vida de Fabiano de Cristo, né? E eu fiquei impressionado com a técnica da Igreja Católica para criar os seus sacerdotes, né? Fabiano de Cristo veio para o Brasil atrás do calor, principalmente, né? Que ele não gostava do frio de Portugal. Veio atrás do calor e acabou que ele ficou rico, né? Porque ele trazia produtos, principalmente produtos alimentícios de Portugal, e vendia nas carreiras do ouro, como eles chamavam, para aqueles extratores de ouro. Então ele dava mercadoria comestível e recebia ouro, e acabou enriquecendo, ficou rico mesmo, né? E um dia, ele passeando, eu não me lembro se foi em Paraty, se foi em Angra dos Reis, ou se foi aqui no Rio. Ele chegou, viu um convento e resolveu entrar no convento. Quando chegou lá, quando ele saiu, ele estava convicto de que ele tinha que viver num convento. E botou isso na cabeça, né? Aí ele foi, distribuiu toda a riqueza dele para conventos, para familiares em Portugal, e se entregou num convento, não me lembro qual mais, ou foi o convento do Mosteiro de Santo Antônio aqui no Rio, ou foi lá em Angra, num convento que eu não me lembro mais o nome.
E aí, a primeira providência que tomaram foi deixá-lo recluso numa cela, onde ele só recebia alimento e água, não sei por quantos dias, para ele orar e meditar só. E quando ele saiu dali, ele saiu transformado. Aí eu fiquei pensando o seguinte, por que que ele ficou transformado? Porque foi muito tempo de oração pura, oração de elevação. Porque a gente, quando faz uma oração, a gente está se colocando em elevação espiritual, né? E ele se transformou tanto que ele se tornou um dos maiores médiuns curadores da história. Ele curava as pessoas com toque de mão. Aí eu pensei, será que se a gente orasse 24 horas por dia, a gente também não se transformaria? Claro que se transformaria, mas a gente não tem fé na qualidade da prece, no poder da prece, né? A gente não tem fé. A gente raramente faz mais de 2 preces por dia, quando faz. Eu, por exemplo, tem dia que eu levanto e esqueço de fazer minha prece. Aí quando eu me lembro, eu estou lá no meio da rua, aí eu faço a minha prece. Mas tem vezes que eu me esqueço. Mas eu tenho por paradigma, atualmente, orar a cada ato que eu faço. Não é uma oração longa não, viu gente? Por exemplo, eu vim da minha casa aqui, parei o carro ali, meu Deus, obrigado por eu ter chegado aqui sem nenhum incidente. Isso para mim é uma prece. Estou agradecendo a Deus o sucesso que eu obtive na vinda da minha casa para cá. Quando eu acabo de comer, eu agradeço a Deus pelo alimento. Tudo que eu faço na minha vida, eu procuro agradecer, porque eu acho que a maioria de nós é mal agradecido. Porque a gente só se lembra de Deus quando é para pedir ou para reclamar. Nenhum de nós para pensar que se fizer um retrocesso mental do que aconteceu em toda a nossa vida, nós vamos perceber que nós tivemos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Isso é invariavelmente da maioria das pessoas, gente. Acontece que nós só nos fixamos naquilo que é desequilibrante, naquilo que nos traz agonia, nos traz desgosto, nos traz desequilíbrio. A gente pensa pouco nos momentos de alegria das nossas vidas, né? Eu, por exemplo, hoje eu estou tendo mais um motivo de alegria, a minha neta ter passado para esse vestibular, para mim é um motivo de alegria imensa. Primeiro porque deu alegria ao pai dela, que é meu filho, e à mãe dela, que eu considero uma filha, né? Eu considero a mãe dela também minha filha, que é uma nora extraordinária que eu tenho, né? Veja só, até minha mulher, que é sogra, gosta dessa nora. Estou falando isso para vocês não pensarem que sogra não gosta de nora. Até minha mulher, que é a sogra, gosta dela. Imagina como é a qualidade dela, né? Então, ainda ontem nós passamos o dia lá, né? Então, nós temos as alegrias, quase que diariamente a gente tem um motivo de alegria na nossa vida. Só que a gente só se deu uma topada, vai lembrar o dia todo da topada. Não lembra do que passou antes, né? Então nós temos que nos acostumar a pensar no que é bom, no que é positivo. Eu tinha uma técnica, quando eu me desequilibrava com alguma coisa que estava difícil de largar aquilo da mente, lembrar do dia mais feliz da minha vida. E por incrível que pareça, o dia mais... Eu já falei isso aqui umas 200 vezes, mas deve ter uns 10 aqui que nunca ouviram, eu vou falar de novo. E por incrível que pareça, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu me casei. Entendeu? E aí eu me lembrava do meu pai, né, que já está desencarnado, da minha mãe, de uma tia que minha mulher tinha, que foi a pessoa mais maravilhosa que eu conheci na minha vida, né, ela com o marido dela, já estão os dois na parte espiritual. Aí me lembrava daquilo, me equilibrava. Né? Hoje eu tenho outros recursos. Hoje eu estou desequilibrado, eu começo a mentalizar a sonata ao luar de Beethoven. Gente, música clássica é o maior astral para tirar depressão, para tirar pensamento negativo. Quem não gosta de música clássica não sabe o que está perdendo. Liga na 98.9 FM, Rádio MEC, Rio de Janeiro. 98. Se não gostar da música, ouve assim mesmo. Porque a música clássica tem uma possibilidade muito diferente da música popular. A música popular, se a gente ouvir todo dia, enjoa. A música clássica não, a gente não gosta quando ouve. Mas ouve a segunda vez, já diminui aquele desgosto. Ouve a terceira vez, diminui mais ainda o desgosto. Ouve a quarta vez, já começa a gostar.
e a cada vez que ouve, passa a gostar mais ainda. Uma música que vocês podem treinar, que é maravilhosa. Eu, por exemplo, gosto muito, né? Concerto para piano número 1 de Tchaikovsky. Ou então Concerto para piano número 1 de Grieg. Né? São músicas que a gente vai ouvindo. A música clássica é o maior equilibrante de energia que tem. Ao invés de ouvir o programa do Ratinho, ou do Camundonguinho, não sei o que tem lá, bota na Rádio MEC, deita lá e fica ouvindo aquela... Ou então compra discos de música clássica, tem muitos discos bons. Eu devo ter uns 300 discos de música clássica na minha vida, 300 CD na minha casa, né? Mas eu ouço porque eu gosto, eu aprendi a gostar de música clássica por um filme que eu vi. Eu assisti um filme na minha adolescência chamado Melodia Imortal, com Tyrone Power. E o tema, o fundo musical desse filme é Noturno número 2, opus 9 de Chopin. E aquilo me encantou. E quando eu fui morar em Angra, já depois de casado, né, que eu fui trabalhar na usina nuclear, eu ouvi o piano da casa do meu vizinho, que lá em Angra as casas não têm cerca, sabe? São separadas só por espaço. Eu morava aqui, meu amigo morava ali. Aí eu estou ouvindo aqui. Aí eu falei, caramba, é a música, eu não sabia o nome, é a música do filme. Aí fui lá, falei com o Sérgio, Sérgio, tua filha está tocando piano aí, que a filha dele tocava piano, que música é essa? Aí ele falou, não, isso não é piano não, é um disco. Aí ele foi e me deu o disco de presente. Aí é que eu fui saber que a música se chamava Noturno de Chopin, número 2, opus 9. Aí pronto, através dali eu engrenei a comprar disco de música clássica, que até hoje, se chegar no meu carro, se eu ligar o rádio, pode ver que está na 98.9. Ou está na 98.9 ou está num pendrive que eu tenho de músicas que eu gravei. Na 98.9, às vezes eu sou obrigado a botar no pendrive, porque não pega bem em muitas regiões, né? Começa a dar chiadeira. Mas a música clássica, para quem quiser aprender a orar com música clássica, é uma beleza. Música clássica é a música celestial. E dizem que a de lá é melhor do que a daqui, hein? Então, gente, eu recomendo, aprendam FM 98.9, Rádio MEC, né? Agora, a felicidade que a prece nos proporciona é verdadeira. A gente tem como comprovar isso. Eu tenho duas ocorrências comigo que eu comprovei inequivocamente o poder da prece. Quando eu estava na fase de legalização da minha casa, depois que eu quitei com o BNH, eu tive que pegar um documento lá na sede da Caixa Econômica Federal, que é a Avenida Rio Branco, esquina com uma rua lá que eu não sei qual, depois do edifício central. Aí quando eu cheguei lá, estava uma confusão numa caixa danada, né? Eu estava vendo que os guardas estavam a fim de fazer uma pilantragem qualquer com o cara que estava reclamando, né? Eu só vi, não, porque eu estive aqui, a caixa falou para eu ir resolver isso aqui, voltar se podia procurar por ela, mas tinha mudado a caixa, né? E estavam achando que o cara estava querendo dar um trambique. Aí eu comecei a cantar uma canção prece, mas em voz baixa, em pensamento, para não ser apedrejado, como forma de oração. A minha intenção era cantar aquela canção prece mentalmente, como forma de apaziguar aquele ambiente. Quando eu acabei de cantar a canção prece, estava tudo tranquilinho. Então foi um fato que eu na hora pensei, será que eu tenho esse merecimento? Guardei para mim. Outra vez eu deixava meu carro na Avenida Venezuela, que eu trabalhava ali perto da Praça 15, e a Avenida Venezuela era o único lugar que eu tinha, porque chegava a hora que eu chegasse e deixava o carro. Aí a pé, né? Quando eu saí do carro, deixei o carro lá, entrei a pé, entrei num bar para tomar um cafezinho. Estava uma confusão desesperada. Aí eu cheguei a sentir um mal-estar, né? Aí eu fiquei assim no canto, não fechei o olho não, para o cara não pensar que eu estava fazendo alguma coisa que não devia. Aí fiz uma prece para apaziguar. Foi diminuindo, daqui a um pouco tinha até gente se abraçando. E fora isso, nos momentos de conturbação minhas, que eu elevo o pensamento a Deus, fazendo quase como aquele
que a doutrina espírita conta, aquela criatura que dizia assim, Jesus, eu estou aqui. Só lembrar de Deus, lembrar de Jesus, lembrar do nosso próprio guia espiritual, gente. Quem tem intimidade com o guia espiritual, porque todos nós podemos ter intimidade com o guia espiritual, hein? Vou dizer para vocês a fonte da onde pode aprender isso. Leiam a questão 495 do Livro dos Espíritos. Ela tem uma dissertação na resposta do Espírito São Luís e de Santo Agostinho. Eles dizem tudo que a gente precisa fazer para tomar intimidade com o guia espiritual, não é, Gilson? O Gilson sabe disso. Então, quem lê essa questão e fizer aquele treinamento ali, consegue. Eu consigo coisas com o meu guia espiritual que vocês podem pensar que é brincadeira. Quando eu estou num embaraço qualquer, eu mentalizo ele, eu rapidamente saio do embaraço. Isso é cotidianamente. Cotidianamente. Porque tem gente que nem acredita em guia espiritual, que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, né? O anjo de guarda, né? Mas existe esse espírito à nossa disposição, querendo nos ajudar sempre. Agora é preciso que nós saibamos pedir ajuda. E a ajuda vem através, a prece para o guia espiritual, como é que é? Ô meu irmão, meu querido amigo, meu protetor, me ajuda nessa situação. E pode ter certeza que a ajuda vem. E eles ajudam até na hora que, que a gente não pede. Eu vou contar para encerrar. O primeiro fato que eu fiquei impressionado de ter acontecido comigo. Eu estava de moto em Copacabana, e eu sempre que ia de moto à cidade, eu gostava de passar pela orla marítima, né? Então, a minha intenção era vir por Copacabana até o posto 6, mas no posto 6 não tem jeito de continuar na beira da praia, né? A gente tem que entrar para sair lá na Prudente de Moraes. Aí, quando eu saí na Prudente de Moraes, eu vi um carro parado no sinal. Aí eu pensei, vou devagarinho com a moto para não precisar parar no sinal. Aí eu fui bem devagarinho, só que quando eu cheguei no carro, não deu para continuar, porque eu tive que parar. Na hora que eu ia parando, eu não escuto voz, eu tenho um pensamento que não é meu. Aí eu tive aquele pensamento, encosta no meio-fio. Você vê que é uma ordem, porque o pensamento meu, encosta no meio-fio, eu encostei. Foi eu encostar, escutei uma freada. O carro que vinha lá atrás parou uma distância assim do carro da frente. Se eu não encosto, eu não estava aqui para contar essa história. Eu posso duvidar da ajuda do meu guia espiritual? Não posso duvidar. E a partir desse dia foi que eu me interessei em procurar ter mais relacionamento mental com ele. E a gente tem que estar sempre... Porque tem uma coisa também, a gente tem um guia espiritual, mas a gente não tem ideia da quantidade de amigos, de espíritos que nos amam, que estão no plano espiritual. A nossa família espiritual é imensamente superior à família carnal. Então nós temos muitos amigos no plano espiritual que também estão torcendo pelo nosso sucesso. E quando eu peço ao meu guia espiritual que ele não pode atender, um desses me acode. Então a gente tem que ter essa sintonia. Agora essa sintonia tem que ser treinada e agradecer a ele a cada dia. Obrigado pela ajuda de hoje, pelos sucessos que eu obtive. Eu quando saio de carro, uma coisa que eu peço ao meu guia espiritual, me guie pela trilha que eu não produza mal a ninguém na estrada. Entendeu? Se eu tiver que sofrer algum acidente, que eu seja a única vítima. Eu não quero prejudicar ninguém na estrada, né? Invariavelmente, apesar de eu ser um mau motorista, nunca, graças a Deus, machuquei ninguém. Então, meus irmãos, a felicidade está ao nosso alcance. A felicidade de poder botar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. A felicidade de poder ter ao nosso lado aqueles entes que nos amam, a felicidade de saber identificar os erros que a gente comete para diminuir esse cometimento e reduzindo gradativamente a quantidade de erros que cometemos, porque a gente sabe que a reforma íntima é muito difícil, mas ela tem que ser iniciada em termos de vontade, pelo menos nessa jornada terrena. Nós temos que estabelecer em nós a vontade de nos tornarmos melhores, porque é para isso que nós tivemos contato com a doutrina espírita. Porque senão,
nós vamos ter uma reencarnação perdida. Vamos ter que voltar para começar tudo de novo. Os erros que nós cometemos na Terra só vão ser solucionados numa nova volta à Terra. Ninguém resgata no plano espiritual erros que cometeu na Terra. Então é por isso que Jesus simplificou: se tiveres uma oferenda para botar no altar e se lembrares que algum companheiro tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda de lado, volte e se reconcilia com ele. Porque senão não saireis daí plenamente. O que acontece? Se eu tenho algum desafeto na presente jornada terrena e eu não fizer um esforço para acabar com essa desafeição, eu vou ter que voltar a uma reencarnação só com aquela criatura, pelo menos com ela nos meus arredores, para poder me reconciliar com ela. Que eu não vou conseguir me reconciliar com ela no plano espiritual. Eu tenho que voltar à Terra, porque quando nós reencarnamos com uma porção de objetivos. O primeiro objetivo principal é o aprendizado, né? Porque o espírito precisa se desenvolver primeiro intelectualmente. Se fosse possível se desenvolver primeiro moralmente, seria. A gente às vezes vê assim: ah, mas tem uma pessoa tão ignorante, mas tem tanta elevação moral. É porque ele não é ignorante, ele está ignorante. Se ele tem elevação moral, é porque ele tem um desenvolvimento intelectual anterior que não está transparecendo na presente jornada terrena, né? Porque sem o conhecimento intelectual para saber identificar o certo do errado, não se progride moralmente. É muito difícil, né? Eu tenho que saber o que é certo e o que é errado para poder discernir. Se eu vejo uma pessoa com plena capacidade de discernimento disso, mas que tem a mente embotada para o conhecimento intelectual, eu posso com certeza saber que aquilo ali é um espírito que já tem um processo intelectual avançado, apesar de não estar transparecendo na presente jornada terrena, né? Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas às vezes confundem a encarnação com o desenvolvimento intelectual. O espírito não mostra toda a sua potência intelectual na encarnação terrena. Tem um exemplo disso que foi passado aqui uma vez brilhantemente. O Jadiel estava dirigindo uma reunião aqui, e eu estava cantando no coral de quinta-feira, que eu cantava no coral de quinta-feira, né? Aí, na hora que acabou a reunião, que começou a prece, eu percebi, sentado ali onde está aquela menina de branco, que o Jadiel pegou folha para psicografar, e começou a psicografar, né? Aí acabou o passe, ele deu um encerramento da reunião e disse: eu vou ler uma mensagem que eu recebi agora. E começou a falar. Quando ele começou a falar, o Espírito falou assim: o conhecimento da doutrina espírita foi muito importante na minha desencarnação, porque quando eu desconfiei que estava desencarnada, eu fiz uma prece pedindo ajuda, o Espírito citou todos os amigos, companheiros que eram daqui da casa espírita, que frequentavam a Vila Sapê, que haviam desencarnado, que chegaram para ajudá-la. Aí eu pensei assim: a Dona Isabel. A Dona Isabel tinha desencarnado há uns 3 meses. Não deu outra, quando ele leu a assinatura dela, Isabel. Então, a qualidade literária da mensagem dela não tinha nada de condizente com a qualidade dela intelectual como encarnada. Eu acho que ela nem sabia ler, Dona Isabel. Não tenho certeza não, mas eu desconfio que ela não sabia ler. Mas era uma pessoa que tinha uma fé na doutrina espírita como eu poucas vezes vi. Então a gente vê que o espírito, quando chega na parte espiritual, ele reassume o conhecimento intelectual, pelo menos que ele é possível reassumir, né? Então, a gente não pode confundir o analfabeto pensando que ele é analfabeto desde a eternidade, não. Ele está analfabeto, às vezes, por uma necessidade reencarnatória, mas quando ele retorna à parte espiritual, ele recupera todo o seu conhecimento intelectual, né? E nós temos essa condição de saber disso, porque só essa doutrina maravilhosa nos ensina. Então, meus amigos, vamos ser felizes de acordo conforme os ensinamentos que Jesus nos deu. A felicidade não é desse mundo, mas nós podemos ser tão felizes quanto nossos atos o permitirem nessa jornada terrena. E
comecemos a trabalhar o mais rapidamente possível para alcançarmos a felicidade plena, apesar de a gente saber que depois da Terra a gente ainda vai ter que reencarnar em muitos outros planetas, né, para poder ter o conhecimento universal da ciência universal, não só da ciência terrena, nem da ciência dos outros planetas de estanques, né? Vamos ter que ter o conhecimento de todo o universo. E isso haja encarnação, viu? Haja disposição. E se a gente já tem o conhecimento dessa doutrina que nos informa isso tudo, só depende de nós. Porque ninguém, o Vicente não pode dar um passo na direção da minha evolução espiritual. Como reciprocamente também eu não posso dar nenhum passo em direção. O que a gente pode se fazer uns aos outros é esclarecimento de acordo com aquele que sabe mais, ensinar aquele que sabe menos. Isso é um dos nossos talentos, porque a parábola dos talentos, né, nos diz que quando nós encarnamos, cada um de nós traz um pouco de talentos para distribuir. A aplicação desses talentos é responsabilidade nossa. Aquele que sabe o mais tem obrigação de transmitir àquele que sabe o menos, né? Então essa é a função da vida em sociedade. A vida em sociedade requer colaboração recíproca, entendimento recíproco. Nós somos obrigados a tratar o nosso semelhante como nós queremos ser tratados. Então, se o nosso semelhante sabe menos do que nós, e nós temos a oportunidade de ensinar ele alguma coisa da nossa sabedoria, vamos transmitir. Faz parte do processo evolutivo de todos nós, e com isso nós somos felizes. Porque nós só somos felizes na medida em que nós podemos colaborar com a obra divina. Por isso que Jesus fala, vós sois co-criadores, porque nós temos a oportunidade imensa de transmitir nossos conhecimentos a diversas pessoas que estão ao nosso redor, né? E principalmente o conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Não é fazer proselitismo, querer obrigar. A pessoa fala uma coisa, mas a doutrina espírita me explica isso assim, assim. Eu posso falar isso. Não vou obrigar ninguém a ser espírita, né? Mas eu posso dizer do meu conhecimento que não vai ter utilidade naquela hora para aquela pessoa. Mas como o espírito não retrograda e a pessoa ouviu, o espírito gravou aquilo. Quando ele chegar desencarnado na parte espiritual, ele falar, poxa, o Jorjão me falou isso, e é uma verdade. Ele vai corroborar a informação que eu dei a ele em termos de doutrina espírita quando retornar à parte espiritual. Isso é uma verdade. Eu tenho um tio que ele é da igreja presbiteriana, e ele me atiça, né, procurando informações sem ser diretamente. Ele faz um comentário, ele gosta muito de Paulo, né? Ele faz um comentário de alguma passagem de Paulo para ver qual é a informação que eu vou dar a respeito daquilo. Aí ele não acredita. Eu digo, olha, você não precisa acreditar nesse negócio de que a vida continua. Mas o dia que você tentar falar comigo e eu não te responder, não pensa que eu estou besta, não. Desconfia que você já era. Então, muito boa noite, muito obrigado.